Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. Em nossa série de vídeos, nosso bate-papo, você pergunta, eu respondo, vamos tratar da pergunta do Edson Matheus, que postou um comentário aqui em nosso canal questionando quais seriam os impactos tecnológicos e para a nossa humanidade se ainda vivêssemos na crença de um sistema geocêntrico, ou seja, na crença de que a Terra é o centro do sistema solar e todos os planetas, inclusive o Sol, orbitam a Terra. Essa foi uma pergunta bastante interessante, Edson. Por isso, decidi transformá-la nesse vídeo explicativo, onde falarei sobre as implicações de um universo geocêntrico e como essa crença moldaria nossa sociedade, nossa tecnologia e as possíveis consequências de uma Terra imóvel no centro do universo. Peço licença a todos vocês que já estão familiarizados com o conceito de sistema geocêntrico. Mas antes de iniciarmos o tema principal deste vídeo, é importante fazermos uma breve explicação sobre ele. Isso vai garantir que todos estejam na mesma página e que quem ainda não conhece o assunto possa acompanhar o conteúdo com mais clareza. Então, basicamente, o sistema geocêntrico é um modelo cosmológico que coloca a Terra no centro do universo, com todos os corpos celestes, incluindo o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, orbitando ao seu redor. Essa visão foi predominante na Antiguidade e na Idade Média, até ser substituída pelo modelo heliocêntrico, que coloca o Sol no centro do sistema solar. Para entender em detalhes o que é o sistema geocêntrico, é importante explorar sua origem, seus fundamentos matemáticos e observacionais, bem como as principais versões que o sustentaram ao longo da história. Tem um vídeo aqui no canal que explora em detalhes a batalha cultural, religiosa e científica em torno da transição do sistema geocêntrico para o heliocêntrico. Vou deixar o link para esse vídeo na descrição, além de incluir um card no final deste vídeo para facilitar o acesso. Se até os dias atuais permanecêssemos na crença do sistema geocêntrico, teríamos profundas consequências nos campos tecnológico, científico e cultural. Para entender plenamente os impactos de se manter essa visão, é preciso explorar o contexto histórico, as limitações inerentes ao sistema geocêntrico, bem como os avanços que foram possíveis após a sua superação com a aceitação do heliocentrismo, proposto inicialmente por Nicolau Copérnico e consolidado com as contribuições de astrônomos como Galileu Galilei e Johannes Kepler. O sistema geocêntrico, principalmente na versão aperfeiçoada por Ptolomeu, trazia complicações significativas para a descrição e previsão dos movimentos dos corpos celestes. Esse modelo demandava a introdução dos chamados epiciclos, que eram movimentos circulares dos planetas em torno de pontos que, por sua vez, giravam em torno da Terra, para explicar as aparentes irregularidades no movimento dos planetas, como seus movimentos retrógrados. Embora o modelo fosse bastante elaborado e até funcionasse razoavelmente bem para previsões celestes na época, ele apresentava vários problemas técnicos, tornando a astronomia extremamente complicada e cheia de correções. Cada vez que uma nova observação celestial não se encaixava, mais epiciclos e ajustes eram adicionados, resultando em um sistema pesado e insustentável a longo prazo. Sob a ótica da física moderna, o sistema geocêntrico é inadequado para explicar as forças gravitacionais e os movimentos dos corpos celestes, porque ele é baseado em pressupostos incorretos sobre a estrutura do universo e o comportamento da gravidade. A gravitação, como descrita pela teoria da gravitação universal de Isaac Newton e mais tarde expandida pela relatividade geral de Albert Einstein, é uma força que atua entre todos os corpos com massa, de forma proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. No modelo heliocêntrico, o Sol, devido à sua massa muito maior em comparação com a Terra e os outros planetas, exerce uma força gravitacional dominante no sistema solar. Essa força é o que mantém os planetas em órbitas elípticas ao redor do Sol, conforme descrito pelas leis de Kepler. O heliocentrismo, apoiado pela mecânica newtoniana, explica que a gravidade age a distâncias consideráveis e é proporcional às massas dos corpos envolvidos.
Por outro lado, o sistema geocêntrico coloca a Terra no centro do universo e afirma que todos os planetas e o Sol orbitam ao redor dela. Sob essa perspectiva, não há um entendimento adequado sobre a origem das forças que manteriam esses corpos em órbitas ao redor da Terra. O modelo ptolomaico, por exemplo, baseava-se em movimentos circulares e epiciclos, sem considerar uma força universal de atração entre os corpos. Ele tratava o movimento dos planetas como sendo intrínseco ao seu comportamento circular, o que, do ponto de vista moderno, é uma falha fundamental. A teoria da relatividade geral de Einstein, desenvolvida no início do século XX, trouxe uma explicação ainda mais profunda para a gravidade. De acordo com essa teoria, a gravidade não é simplesmente uma força de atração entre dois corpos, como Newton havia proposto, mas sim uma curvatura no tecido do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Quanto maior a massa de um objeto, maior será a curvatura que ele provoca no espaço-tempo ao seu redor, e é essa curvatura que os outros corpos seguem em suas órbitas. No caso do Sistema Solar, o Sol, sendo o corpo de maior massa, cria a maior curvatura no espaço-tempo, e os planetas seguem trajetórias elípticas ao redor dessa curvatura. Isso explica de forma precisa o movimento dos planetas sem a necessidade de epiciclos ou ajustes artificiais, como no sistema geocêntrico. No sistema geocêntrico, essa explicação simplesmente não se encaixa. A Terra, sendo muito menos massiva do que o Sol, não poderia criar a curvatura necessária no espaço-tempo para forçar os planetas e o próprio Sol a orbitarem ao seu redor. A estrutura do espaço-tempo, conforme entendida pela relatividade geral, é incompatível com a ideia de que a Terra estaria no centro de todas as órbitas planetárias. Além da falha em descrever a gravitação corretamente, o sistema geocêntrico também não explica as forças de maré gravitacional, os movimentos das luas dos planetas ou as trajetórias de sondas e satélites artificiais. O sucesso das missões espaciais modernas depende inteiramente de um entendimento preciso da gravidade heliocêntrica. Missões como a Voyager ou a recente missão Artemis só puderam ser realizadas porque sabemos como calcular com precisão as órbitas e as velocidades das naves, levando em consideração a influência gravitacional do Sol, dos planetas e das suas luas. Isso seria impossível com o sistema geocêntrico, pois ele não fornece uma base física consistente para a atração gravitacional necessária para planejar tais missões. Em resumo, sob a ótica da física moderna, o sistema geocêntrico falha em fornecer explicações coerentes para a gravitação e as forças que governam o movimento dos corpos celestes. O modelo não considera a natureza da força gravitacional entre massas, como descrita pela lei da gravitação universal de Newton, e é completamente incompatível com a relatividade geral de Einstein, que descreve o movimento dos corpos celestes como resultado da curvatura do espaço-tempo. Sem essas fundamentações, o geocentrismo se torna um modelo obsoleto e incapaz de suportar qualquer avanço nas ciências físicas ou astronômicas. Se o sistema geocêntrico tivesse permanecido vigente, os avanços científicos e tecnológicos, que dependem de uma compreensão correta da física celestial, teriam sido gravemente prejudicados. E como já dito, para realizar missões espaciais, lançar satélites e explorar o sistema solar, foi crucial entender as órbitas elípticas dos planetas e a influência da gravidade solar. Conceitos que só se tornaram claros com a aceitação do heliocentrismo e, posteriormente, da mecânica newtoniana. A persistência no geocentrismo impossibilitaria o desenvolvimento de tecnologias espaciais que hoje são fundamentais, como GPS, telecomunicações via satélite e viagens espaciais. Muitos dos avanços em telecomunicações, previsões meteorológicas e observação da Terra dependem de satélites que orbitam o planeta. A concepção correta de órbitas e a manutenção desses satélites depende diretamente do entendimento heliocêntrico e das leis gravitacionais de Newton. O geocentrismo não ofereceria os princípios corretos para que isso fosse possível. O geocentrismo limitava o entendimento correto do movimento dos planetas e estrelas. A própria observação de galáxias distantes, além da nossa própria, teria sido mais difícil de ser compreendida sem a aceitação de um universo heliocêntrico. Os telescópios modernos, como o Hubble, que exploram os confins do cosmos, dependem de um entendimento preciso da posição e movimento dos corpos celestes, algo que o geocentrismo não poderia fornecer. As missões para a Lua, Marte e outros corpos celestes seriam impossíveis com o sistema geocêntrico,
uma vez que não compreenderíamos a dinâmica real dos movimentos planetários. A propulsão e navegação precisas de espaçonaves são baseadas em cálculos heliocêntricos. O lançamento de satélites artificiais, essencial para as comunicações globais, só é possível com um entendimento correto das órbitas e da gravitação. Sob um sistema geocêntrico, a concepção dessas órbitas seria severamente limitada, prejudicando o avanço das telecomunicações. Muitas descobertas sobre outros planetas e luas, como as luas galileanas de Júpiter, descobertas por Galileu, dependem do modelo heliocêntrico para serem interpretadas corretamente. A própria ideia de sondas exploratórias enviadas a esses corpos não faria sentido sem a noção clara de que Júpiter e outros planetas orbitam o Sol. Do ponto de vista cultural, o sistema geocêntrico estava profundamente enraizado nas concepções filosóficas e religiosas do universo. Em muitas culturas, a visão de que a Terra era o centro do cosmos tinha implicações para a autopercepção da humanidade e seu lugar no universo. O geocentrismo reforçava a ideia de que o ser humano e a Terra ocupavam uma posição privilegiada no universo. Isso sustentava crenças religiosas e filosóficas que colocavam a humanidade no centro da criação divina. A superação do geocentrismo, com o heliocentrismo e, posteriormente, com a concepção de um universo vasto e potencialmente infinito, transformou essa visão e abriu espaço para um pensamento mais descentralizado sobre o lugar do ser humano na natureza. A permanência do geocentrismo implicaria em um atraso cultural significativo em relação à ciência. Galileu, por exemplo, enfrentou forte oposição da Igreja Católica ao defender o modelo heliocêntrico, considerado herético por ir contra as interpretações bíblicas da época. Se o geocentrismo permanecesse como a visão dominante, a ciência provavelmente enfrentaria mais dificuldades para se libertar das amarras teológicas e dogmáticas, atrasando o desenvolvimento do método científico e da busca pelo conhecimento empírico. A revolução científica iniciada com o heliocentrismo estimulou uma era de pensamento crítico, questionamento e experimentação. Se permanecêssemos presos ao geocentrismo, esse impulso à curiosidade e ao desafio das verdades estabelecidas poderia ter sido sufocado, impactando negativamente áreas como filosofia, matemática, física e as ciências naturais. A aceitação do heliocentrismo alterou profundamente a forma como os humanos se viam. De um centro do universo, passamos a nos perceber como parte de um cosmos muito maior, com planetas orbitando uma estrela comum, e essa estrela sendo apenas uma entre bilhões na galáxia. Isso teve efeitos profundos nas filosofias existencialistas, nas concepções de vida extraterrestre e na própria relação da humanidade com a natureza e com o cosmos. A permanência no sistema geocêntrico teria trazido consequências desastrosas para o progresso tecnológico, cultural e científico da humanidade. O geocentrismo não oferecia ferramentas adequadas para entender o movimento dos planetas, desenvolver tecnologias espaciais ou explorar o universo de maneira eficaz. Além disso, culturalmente, teria mantido a humanidade em uma posição de isolamento, onde o pensamento crítico e a ciência seriam sufocados por visões dogmáticas. A revolução heliocêntrica, por outro lado, possibilitou avanços extraordinários em todas essas áreas, expandindo não só nosso conhecimento, mas também nossa compreensão de nosso lugar no universo. Agora, para finalizar esse vídeo, se você é terraplanista e está já com o dedo coçando para escrever sua opinião completamente ao contrário do conteúdo desse vídeo aqui nos comentários, fique à vontade. Eu não condeno opiniões divergentes, mesmo que essa opinião seja completamente absurda, como é o caso da teoria da Terra plana. Só não valem ofensas. Mas saiba você que a ideia de uma Terra plana é bem mais primitiva que a ideia do geocentrismo. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a batalha religiosa, cultural e científica para a aceitação do sistema heliocêntrico. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.